Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 11 de março. O Ibovespa ele fechou em queda ontem de 0,4%. O dia ele foi marcado por mais uma queda significativa nos mercados globais, que estenderam as perdas da semana passada em meio a temores em relação à atividade econômica e tarifas comerciais, além de fatores técnicos também. Como resultado, a Nasdaq registrou seu pior desempenho diário desde setembro de 2022. A JBS ficou entre os destaques positivos do dia, subindo 2,7% após a notícia de que a empresa eh, ela realizou uma oferta, né, para a compra da Alwatânia, a maior produtora avícola do Oriente Médio. Já na ponta negativa, a Caixa de Seguridade repercutiu o pedido de registro de oferta subsequente de ações feito pela companhia. E nesta terça-feira, o destaque da agenda econômica será a divulgação do relatório JOLTS de janeiro nos Estados Unidos, além da temporada de resultados aqui no cenário local, como por exemplo Cury e Vulcabras. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura ao longo da curva. No Brasil, os destaques foram a estabilidade nas projeções, demonstrada pelo Boletim Focus, e a posse da nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, e também falando sobre o cenário lá fora, os investidores eles aumentaram o sentimento de cautela com uma possível recessão econômica, após o presidente Donald Trump ressaltar que a economia americana se encontra em um período de transição. Nos mercados globais, nesta terça-feira, os futuros nos Estados Unidos operam em alta, em torno de 0,3, 0,4%, após um dia de queda guiado pelo medo de recessão da economia americana. As taxas das Treasuries recuam pela manhã, enquanto investidores eles aguardam novos dados econômicos e permanecem atentos às preocupações com uma possível recessão. Na Europa, as bolsas elas operam em queda, em torno de 0,3%, à medida que os mercados globais enfraquecem diante de preocupações de que a economia americana possa sofrer devido às tarifas comerciais impostas por Donald Trump. Falando sobre a China, as bolsas elas fecharam com pouca variação, mesmo diante das preocupações com a política tarifária dos Estados Unidos e o risco de recessão na maior economia do mundo. E falando sobre o índice de fundos imobiliários, o IFIX, ele iniciou a semana com uma alta de 0,11%, impulsionada tanto pelos FIIs de papel, que registraram uma valorização média de 0,2%, quanto também os FIIs de tijolo. E falando sobre a economia, mais um dia também de mercado marcado pela preocupação sobre uma possível recessão nos Estados Unidos. Ontem, os principais indicadores norte-americanos recuaram, pressionados pelo receio de que os planos tarifários do presidente Trump pudessem reacender pressões inflacionárias e prejudicar o crescimento econômico. Ademais, as medidas de retaliação da China contra as tarifas do Donald Trump entraram em vigor. E aqui no Brasil, a única mudança no Boletim Focus dessa semana foi na inflação esperada para 2025, que subiu de 5,65% para 5,68%. No entanto, o consenso de mercado para este ano, com relação a todos os principais grupos, apontou para a alta nos últimos meses. A desancoragem das expectativas de inflação para horizontes mais longos, em relação à meta, preocupa o Banco Central. E na política, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional retomou as atividades com o objetivo de concluir a análise e a votação do Orçamento Geral da União de 2025. E falando sobre a agenda internacional, hoje destaque para a divulgação da pesquisa JOLTS, que vai mostrar o número de vagas de emprego abertas em janeiro nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o foco será a pesquisa industrial mensal. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.